Olá, nessa demonstração eu vou mostrar como a gente provisiona um SQL Server SQL Database, como a gente cria um servidor, um database e como a gente adiciona as regras de firewall para poder acessar esse banco de dados. E a gente vai executar uma query nele só para garantir que ele foi criado e está acessível baseado na nossa regra de firewall. Eu mostrei isso no primeiro módulo, estou apenas reforçando aqui para quem quiser rever, ou talvez não teve oportunidade de assistir o primeiro módulo, já pulou direto para esse, whatever. Mas eu queria deixar claro para vocês que é o seguinte, para as demonstrações, eu vou compartilhar esse slide mais os scripts, é claro, para vocês simularem aí no ambiente de vocês, no próprio Azure de vocês. Eu salvei no meu diretório ctemp alguma coisa, Azure SQL Database, demos, blá 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 blá. Então, sempre que possível, deixo informações importantes nas notas do PowerPoint. Tipo, esse cara aqui, eu tenho algumas informações sobre o backup, sobre o que vai ser falado aqui, e no final sempre tem uma referência, tá? Então eu sempre crio o PowerPoint dessa maneira, com o objetivo de assim, a gente ter informações principais do slide, ter um pouco de detalhe nas notas e, claro, eu quero buscar mais sobre esse conteúdo, então tem a referência de onde esse conteúdo foi revisionado, tá bom? Eu vou abrir aqui então o meu PowerShell como administrador para abrir esse meu script. Se a gente olhar aqui, ctemp Azure SQL Database administrando o Azure SQL Database, então a gente tem um PPT e as demonstrações. Então essas são as demonstrações que nós iremos correr no nosso treinamento administrando o Azure SQL Database. Então vou abrir o Provision, que é a nossa primeira demonstração. Então Ctrl C aqui nesse cara, Ctrl V, então abrir esse cara, o nosso script. Se a gente olhar a nossa seção do PS, ele está executando no seu Windows System. A gente tem quando a gente executar esse script na mão, esse comando eu já explico o que ele faz, mas ele vai gerar esse arquivo txt na pasta log de onde nossa sessão PowerShell está sendo executada. Então, para a gente ter tudo na mesma pasta, então basta a gente rodar o nosso PowerShell também dentro desse endereço. Então, vou dar um cd aqui, um ls para ver quais são os arquivos que tem dentro do diretório. Então, a gente tem a pasta log, o nosso arquivo PowerShell e o SQL Query, tá? Deixa eu dar um cls para poder limpar. E aí eu vou explicar o que o script faz, o passo a passo antes de executar ele. Mas eu gostaria de deixar uma dica aqui. Se você não é muito próximo do PowerShell, dá um Ctrl C, Ctrl V no semi-delete, vai ao nosso famoso amigo Google, e veja o que cada semi-delete faz. Para quê? Para a gente aprender. O objetivo aqui não é só copiar e executar os scripts, é você saber o que cada semi-delete faz e aí você também montar seus scripts customizados, etc e tal, não só alterar o que já foi criado, o que foi disponibilizado. Acho que essa é a maior missão que eu gostaria de passar nesse treinamento, é que vocês soubessem o que cada semi-delete faz e poder replicar isso via PowerShell, tá? Então a gente tem a descrição do nosso semi-delete, ele fala que certa autenticação, blá blá blá. Temos alguns exemplos, tá? E quais são os parâmetros que ele recebe, então quais são os parâmetros, os valores que você pode utilizar. Então todo o semi-delete, se a gente olhar aqui no help, ó, ele tem algo dessa maneira, tá bom? Então assim, dá um Ctrl C, Ctrl V no semi-delete que eu coloquei aqui e ver o que ele faz na internet antes de só executar o script. Então ao início do script, voltando, eu comentei os parâmetros. Por quê? Porque caso você queira executar o script aqui e passar os parâmetros para ele, você pode também. Eu quero colocar na minha rotina automatizada, só chamar esse cara com os parâmetros.
Então eu comentei aqui porque eu vou executar esse cara na nossa sessão do Windows PowerShell ICE e eu copiei os valores daqui para cá, só para a gente executar no step by step. Mas depois que você garantir que está testando, você pode comentar as variáveis, descomentar os parâmetros e isso vai virar, grosseiramente falando, uma função. Você chama o script, passa os parâmetros e ele vai executar. Tá bom? Então, eu declarei as variáveis e determinei valores para variáveis. Então, eu tenho o resource group, a localização, qual que é o nome da minha instância SQL Server que eu vou criar, qual que vai ser meu username, meu password para essa instância do administrador, que seria nosso SA, né? Qual o nome do database que eu vou criar, qual que é o edition, qual que é o service object e qual que é o subscription ID. Então, se você não sabe qual é a localização, você pode dar um comando chamado get as a location, e aí você traz a localização o nome que você deve fazer aqui na sua subscrição. Então, eu conecto para o Azure SQL Database. Esse start transcript, ele vai gerar, o nome já fala, né? Ele vai gerar um transcript do que foi executado. Então, isso é muito útil quando a gente tem um processo de deployment. É assim que eu uso hoje esse comando. Eu tenho um processo de deployment, ele é tudo feito em modo silencioso. E quando a gente inicia o PowerShell para fazer o deployment da aplicação e do banco de dados, a gente precisa de um log, caso dê falha, para saber onde falhou. Então a gente usa esse carinha aqui. Então ele vai gerar na pasta aqui, ó, na pasta log, ele vai gerar um script chamado provision azure sql.txt e vai fazer sempre um append nesse cara para cada execução. Então o set ORGRM com teste muda o meu contexto para rodar esse comando nessa minha subscrição. Então eu estou passando qual é o ID da minha subscrição. Eu faço uma pergunta se é nulo ou empty esse cara. E caso não for, né, o retorno aqui é falso. Se eu quisesse fazer o contrário, eu teria que colocar um EQ igual a true, mas se o retorno for falso, quer dizer que eu preenchi valor no service object nessa variável. Então estou perguntando quais são as edições, se ele é básico, se ele é standard, se ele é premium, whatever, para eu poder criar, qual que eu passei, tá? Para ele poder setar esse cara. E aí eu já criei anteriormente o nosso resource group. Então a gente tem o resource group RG-PT Sandbox. RG é o acrônimo para resource group. Então o cara pega o resource group baseado no nome do resource group que eu passei anteriormente, na localização, e aí ele vai colocar um valor nessa variável. E eu pergunto, se ele não existe, ele vai dar uma mensagem, né? E criar o resource group. Ó, não existe esse resource group, eu estou criando para você. Caso contrário, ele apenas escreve a mensagem no else. E aí a gente valida se a gente já tem um Azure SQL Server, que é a nossa instância, no nosso caso, se a gente for relacionar com on-premise. Então, get Azure RM SQL Server, qual que é o meu SQL Server, o nome baseado, né, no que eu passei lá como valor no meu resource group. E aí ele fala, não existe, então estou criando um para você. E aí ele cria. Nessa linha de comando a gente utiliza as credenciais, então username e password, para ele poder o que? Jogar os valores retornados por esse comando dentro dessas credenciais. E aí ele vai passar na criação do SQL Server, tá? Credenciais vai ser retornado através desse comando. Então dentro desse cara aqui eu vou passar minhas credenciais e vou dar o meu Azure SQL Server, tá? Eu poderia também criar passando os parâmetros para o meu Azure SQL Server, Server Name, mas isso aqui é outra forma da gente fazer no PowerShell e passar tudo dessa forma, como se fosse um array. E aí a gente faz a mesma coisa para o Azure SQL Database com os parâmetros. Então aqui eu já estou passando o meu SQL Server que foi criado anteriormente, o meu Resource Group que foi determinado lá em cima e o meu SQL Database. Caso não existir, faz a mesma coisa, cria meu Azure SQL DB, recebe esses parâmetros. E aí eu estou criando uma regra de firewall. Isso aqui é bem bacana, porque se você estiver executando na sua demonstração, para você não ter que ir lá no portal e criar uma regra de firewall para todo mundo, ele vai pegar o seu
IP da sua máquina. E aí ele vai criar um start e um end, né, para o IP. Ele vai criar para o IP que você está executando agora. Vale recordar, vale tomar atento que não é o IP config /AL, tá? Não é o IP local da nossa máquina, e sim o que está saindo para a internet. Então é esse IP que ele vai dar permissão no Azure lá para a gente poder acessar. Tudo bem? Então, no final ele cria os for rule para aquele Azure SQL Database. Então eu vou voltar, vou salvar aqui o início do script, vou executar ele. Vou colocar o meu usuário e senha do meu portal do Azure. Isso apareceu porque a primeira linha de comando é o Connect Azure lá. Tem uma maneira que você pode evitar desse cara ficar aparecendo toda hora. Você pode, depois de se conectar, você pode dar um save Azure Profile, acho que é add profile, e ele salva um profile e um JSON para você. E aí você especifica esse JSON toda hora. E aí ele não fica, ele vai dar um bypass nessa telinha, vai usar o JSON como parâmetro de input e vai carregar as credenciais desse JSON para dentro do PowerShell e ele vai utilizar esses caras como parâmetro, tá? Então, deixa eu não dá para digitar pensando. Então, estou executando o meu script. Ele está falando, ó, que o meu transcript iniciou aqui, então eu estou usando essa subscrição, que é o Alencar DBA, @outlook, nome da subscrição Enterprise MSDN, e eu tenho meu tenant ID. Né? Então, ele está aqui falando, pegou o Resource Group com sucesso, que foi aquele primeiro comando que a gente viu, aqui ó, get resource group, e está provisionando o meu SQL Database. Então se eu for lá na minha pasta de log, ele já tem um arquivo aqui que ele tá escrevendo as coisas do meu PowerShell. Então ele começou o PowerShell, é isso aqui ó, ele está escrevendo aqui o que ele escreveu lá na telinha. Então isso é legal para a gente fazer debug depois, caso ele tenha dado algum problema. Tem essas informações adicionais, como a versão do PowerShell, como versão do CLR, whatever, tá? Então deixa eu fechar esse cara aqui, voltar ali no meu PowerShell. Então ele está provisionando o meu server. Como a gente pode ver, foi provisionado o nosso SQL Database com as informações do Resource Group, servidor, localização, administrador, password, claro, não vai aparecer aqui. Qual é a versão do nosso SQL e qual que é o FQDN, né, que é o nome totalmente qualificado do nosso PT Sandbox. Vou salvar ele no script aqui, caso eu precise dele futuramente. Do lado de server aqui. Então agora a gente está provisionando o nosso Azure SQL Database, que também já foi aqui provisionado. Então demora um pouco para provisionar o servidor, mas o banco de dados é mais rápido. As informações referentes ao database, que ele está online, etc. Qual que é a data mais nova para restore? Então é agora, na hora que ele foi provisionado, porque toda vez que a gente cria um database no Azure, um SQL Database, um backup é tirado dele nos 30 primeiros minutos. Pode demorar, dependendo do tamanho do banco, pode demorar um pouco mais que 30 minutos, mas é instantâneo. Startou o database, ele criou, ele já tira um backup. O que pode demorar é o tempo do backup, tá? Então, é até 30 minutos ou um pouco mais. E aí, qual que é a capacidade de DTUs? Ele criou uma regra de IP para o meu IP, que é o 37.228.243.44, e acabou de executar o script. Então, eu vou pegar o arquivo de query que está dentro da pasta aqui provisioning. Deixa eu abrir ele com Notepad mesmo e vir ao portal. Então, se eu vir ao portal,
Dentro do meu Resource Group PT Sandbox, a gente tem um servidor e um SQL Database, tá? Então deixa eu só entrar no server antes de entrar no database e mostrar as regras de Firewall aqui. A gente pode ver ó, que ele criou uma regra de Firewall chamada PT Sandbox blá blá blá, porque eu tinha colocado isso no script. PT Sandbox com a data. Cadê a regra de Firewall aqui? Tá aqui embaixo, ó. PT Sandbox underscore get date para string nesse formato. Então ele criou uma regra desse formato utilizando o meu IP como start e end, só para a gente ter acesso ao SQL Server. Se a gente descer aqui no servidor, a gente tem nosso banco de dados, tem o nosso query editor com preview, então a gente pode rodar query direto do nosso portal, ou você pode entrar no Management Studio. Então deixa eu dar um query editor. Era PT Sand PT Sandbox @123 PT Sandbox @123. Então vamos conectar nesse cara aqui, Never Save, e dar um Ctrl V no meu arquivo. Eu peguei as informações desse arquivo SQL Query só para a gente testar que está funcionando nosso portal, e dar um run. E aí ele está executando. Enquanto isso, deixa eu vir aqui no log e abrir o nosso arquivo de log, tá? Então ele tem todos os passos que foram executados dentro do PowerShell. Beleza? Então, ele já executou o nosso script. A tabelinha de pedidos, depois ele faz um top 10 com alguns valores de venda. E essa foi a nossa primeira demonstração como provisionar um Azure SQL Database através de PowerShell.